Olá pessoal, tudo bem? Como solicitado, né, eu vou fazer a minha apresentação, uma apresentação breve, mostrar um pouquinho sobre o que foi passado. O professor Samuel pediu para me fazer o exercício 1 do capítulo 4 do livro dos Salinas de Estatística. Então, esta é a questão a qual eu fiquei responsável por discutir um pouquinho com vocês. Era para eu ter apresentado na terça-feira passada, mas eu acabei não apresentando. Então, estou aqui gravando esse vídeo para apresentar um pouquinho para vocês. Eu vou tentar ser o mais breve possível, vou tentar falar algo mais resumido, não vou focar tanto em cada uma das passagens matemáticas, porque até mesmo vai estar aqui no vídeo, dá para vocês acompanhar qualquer coisa, vocês dão uma pausa para poder entender melhor. Então é isso. Essa é a minha questão. Enfim, tá certo? Então vamos lá para a resolução. Eu vou falar um pouquinho mais, não focando tanto em cada uma das partes, mas sim eu vou falando mais passo a passo. Inicialmente nós temos aqui as considerações iniciais, né? Então nós temos as considerações iniciais, nós temos as nossas definições que nós definimos para a questão. Então é basicamente isso. Então nós temos aqui as definições de N, de N, de N1 e de N2. Então, primeiramente nós vamos encontrar um número de microestados do nosso sistema, tá certo? Então, o número de microestados do nosso sistema, após alguns passos matemáticos, ela é definido por essa expressão, tá certo? Então, a partir desse momento, nós vamos aplicar o ln em ambos os termos, em ambos os lados da equação, tá certo? Então, nessa equação, por que que nós acrescentamos o ln? Porque nós devemos lembrar lá que Boltzmann definiu a entropia como ln do número de microestados do sistema, do número de microestados acessíveis ao sistema, tá certo? Então, para isso, porque nós estamos buscando a entropia daquele sistema, do sistema definido pela minha questão, tá certo? Então, vamos lá. Aplicando o ln, nós vamos ter inicialmente essa expressão. Então, vocês bem sabem, né? Porque nós temos aqui uma razão dos termos. Então, o ln aplicado a essa expressão, ela se torna uma subtração, ok? Então, tendo feito isso, nós vamos aplicar a expansão de Stirling, tá certo? Então, aplicando a expansão de Stirling, nós vamos ter novas definições de cada uma das partes. Então, substituindo, então aqui os passos matemáticos, todos os passos, nós vamos ter uma nova expressão, né? Fazendo algumas simplificações de cada um dos termos lá, nós chegamos a essa expressão, tá certo? Então, aqui neste momento nós já temos, vamos dizer, ferramentas possíveis para o nosso objetivo, que é encontrar a entropia do nosso sistema. Então, para encontrarmos a entropia, acrescentamos a constante de Boltzmann e a nossa expressão que nós temos, tá certo? Aplicando o limite de E de N tendendo ao infinito e E sobre D tendendo a U. Com isso, nós chegamos a essa expressão e aplicando o limite, nós chegamos a essa nova expressão, tá certo? Então, aqui nós já temos uma das nossas equações que queríamos pela questão, que é a equação da entropia do sistema, tá certo? Ela é definida por essa expressão. Mas nós percebemos aqui que a entropia ela está em função de U, tá certo? Então vamos lá, vamos buscar e vamos entender quem é esse U, quem é o U dessa expressão. Para encontrarmos o U, nós lembramos de uma definição, de algumas definições matemáticas.
nós vamos usar essa para encontrarmos que é a derivada da entropia em função da energia, que ela é igual a 1 sobre T. Então isso aqui vai ser útil para os nossos cálculos, fazendo essa ligação termodinâmica, vamos dizer assim, né? Então, pegando a expressão, essa expressão aqui, anterior, essa aqui, e fazendo a derivada dela, nós vamos ter uma nova expressão. Então, aqui está os passos matemáticos, apliquei a derivada, então vamos encontrar esses valores, esses fatores. Sim, vale ressaltar, pessoal, que a minha questão eu não fiz tipo, nenhuma modificação. Então vai ter alguns errinhos, alguns passos, vamos dizer, mal dados, porque eu não fiz nenhuma correção após terça-feira. Então tá da forma que eu fiz, tá certo? Então é essa. Então chegamos de uma forma mais resumida a essa expressão aqui, tá certo? Quando aplicamos o limite. De uma forma bem resumida, na verdade. Então, tendo encontrado o resultado satisfatório, que seria esse aqui, a derivada da entropia em função da energia, seria a constante de Boltzmann sobre D, vezes o ln de D sobre U menos U. Então, nós lembramos lá da definição inicial, que ds du é igual a 1 sobre T. Então, nós substituímos aqui e temos essa nova expressão, né? Temos essa nova expressão. Multiplicando ambos os lados da equação por D e dividindo ambos os termos por KB, nós temos essa nova expressão aqui, tá certo? Mas o nosso segundo termo ele está em função do ln, né? Então temos o ln de uma determinada quantidade física. Então aplicamos a exponencial em ambos os lados, ficamos então novamente com essa outra expressão. Agora nós somamos ambos os lados da expressão por mais um. Temos essa nova expressão. E agora nós multiplicamos ambos os lados por U e dividimos ambos os lados da equação por D. E chegamos a um resultado final, vamos dizer assim, de quem seria U, seria a energia total do nosso sistema. Seria essa expressão aqui, tá certo? Então, como seria o gráfico dessa função? Nós tomamos o limite quando t tende a zero dessa expressão aqui, e obtemos o seguinte gráfico. Quando t tende a zero, a nossa energia ela vem aqui a zero. Mas quando t tende ao infinito, ela tende a um determinado valor, que seria o valor de d sobre 2. Então nós temos aqui uma assíntota horizontal neste valor de d sobre 2. Então essa é uma forma bem resumida. Essa imagem é meramente ilustrativa, não significa que a curva será exatamente dessa forma, mas algo bem próximo a isso, tá certo? Certo, encontrei a entropia, encontrei a energia. Agora nós também queremos, lá uma das solicitações da questão, é encontrarmos a capacidade térmica, o calor específico, né? Então, nós lembramos que o calor específico ele é definido como a derivada da energia em função do tempo, em função da temperatura, tá certo? Então, o calor específico é definido como du, derivada da energia em função da temperatura, dt, ok? Então, fazendo isso, aplicando a derivada na função de energia, nós chegaremos ao calor específico. Bem rápido, bem simples, nós chegamos a essa expressão.
tá certo? Então, de uma forma de um apanhado geral, fazendo uma análise da entropia com a temperatura, fazendo um gráfico da entropia com a temperatura, que é uma das nossas solicitações também da questão, mas lembra lá que a entropia, deixa eu olhar aqui atrás, a entropia ela estava em função da energia. Então, quando T tende a zero, a energia também tende a zero. Consequentemente, aplicando lá com U tender a zero na nossa expressão, a entropia também vai a zero, tá certo? Mas quando a temperatura tende ao infinito, a nossa energia, como nós bem vimos, ela tende a um valor constante, D sobre 2, tá certo? Então, a entropia ela vai tender também a um determinado valor, que seria menos Kb, que é a constante de Boltzmann, vezes o Ln de 1 sobre 2, de 1 meio. Então, nós temos mais ou menos um gráfico com essa cara, vamos dizer assim, tá certo? Então, por último, a nossa questão ela solicita um gráfico como é que se diz? Do calor específico em função da temperatura. Eu não fiz à mão, porque eu não consegui entender muito bem como seria o gráfico, mas eu fiz em um programa no GeoGebra, todos conhecem, e fazendo o gráfico, imagine aqui como é que se diz? Deixa eu olhar. O calor específico seria o eixo vertical e na horizontal a temperatura. Nós temos mais ou menos um gráfico com essa característica aqui. Pode não ser exatamente dessa forma, mas algo bem próximo disso. Tá ok? Então acredito que seja isso. É a minha questão. E é isso.